Então, Davi, professor Davi, eu vou pedir a gentileza de você falar um pouquinho da sua mini biografia, tá? Tá. Porque eu não fiz essa apresentação. Então, eu Professora, gostaria com que. licença, você está gravando? Ah, vou gravar sim, tá Muito bom? obrigada. Não, obrigada a você, Julia, de me avisar, porque eu já estava esquecendo, tá? Obrigada. Então, eu vou pôr para gravar, tá bom, Davi? Ok. E aí eu vou pedir para você fazer uma apresentação da sua biografia, né? Porque eu não falei absolutamente nada, nem que você canta. Então, você, por favor, deixa eu pôr Eu aqui vou para esperar gravar. você começar a gravar, então aí eu entro. Isso, Ok? tá ok. Vou começar agradecendo a Julia que lembrou a gente aqui. Iniciar. Pronto, pode começar, Davi. Ok. Muito bem. Bom dia a todos. Para mim como eu disse, é uma grande honra estar aqui com vocês essa manhã. Eu sou o professor Davi, né? Meu nome é José Davi Borges Júnior. Eu fiz a minha graduação na UENG, aqui na minha cidade, no interiorzão do sul de Minas, né? Campanha. Fica perto de Varginha, Três Corações, assim. E depois eu entrei em contato conheci o trabalho da professora Maria Zilda, né? Que tinha uma linha de pesquisa sensacional na área de literatura infantil e juvenil. Eu me interessei bastante porque o meu propósito era trabalhar literatura infantil e cinema, né? Eu gostava muito, eu tinha um projeto nas minhas escolas que eu trabalhava aqui no estado, na minha cidade. E aí tentei o mestrado, fiz o mestrado com a professora Maria Zilda como orientadora, né? E o objetivo dessa pesquisa durante o mestrado foi justamente a obra que eu vou apresentar para vocês hoje, que é a obra mais impactante do inglês Daniel Defoe, que é o Robinson Crusoe, né? Que quando vai para a literatura infantil ele é chamado de Cruzoé aqui no Brasil, né? E nós investigamos as marcas que o individualismo moderno, desde o Renascimento até o Iluminismo, no perpassar desse percurso, desse processo histórico, eles foram adquirindo outras formas de apresentação e de representação na literatura, né, no texto do Defoe. Depois eu trouxe isso para um filme nacional, um filme bem bacana, né, bem underground. E aí nós fechamos a pesquisa aí, né? Agora estou pretendendo partir para outras linhas, puxando um fio do que já foi feito, né? Para análise de outras obras, mas de outras traduções, de outras adaptações mais contemporâneas do Crusoe, né? Na tentativa de investigar que marcas, que modelo, que paradigma é esse novo que vem surgindo para esse homem no tocante desse conceito de individualismo moderno. E estou aqui hoje para apresentar, né, um pouco, né, dessa minha trajetória durante o mestrado com a professora Maria Zilda para vocês. É muito material, tá? Então eu peço desculpas. Não dá para apresentar tudo, porque são 2 anos e meio de pesquisas para ser apresentado em 4 horas, não é? 4 horas, Mara? Mara? O meu microfone estava fechado. São 2 horas, até às 10. Depois tem outra aula. Ah, então eu tenho 2 horas para apresentar aquilo tudo. Tem 2 horas. Tá bom, Depois, então. tá? Depois, inclusive, a gente pode gravar o restante da aula e deixar disponível para eles, Ok, ok. tá? Então é isso, peço desculpas, não vai caber tudo, né? De antemão eu já peço essas escusas. E é isso, gente. Hoje estou aqui tentando o doutorado, né?
Vou começar de novo, retomar minha vida acadêmica. Teve um hiato aí entre o mestrado e o doutorado por problemas pessoais, mas vamos com firmeza e com fé que tudo vai dar certo. É isso, Mara. Você quer que eu comece? Por favor, Davi, eu desligo o microfone para a gente não ter interferência, tá Ok. bom? Então, Então pode começar. eu vou apresentar minha tela aqui, tá? Tá todo mundo conseguindo me ver aí? Ver a tela? Sim, Davi. Ok. Muito bem. Então nós vamos fazer hoje uma viagem, né? As viagens de Robinson Crusoe, né? Daniel Defoe, buscando vislumbrar como ocorrem essas representações do individualismo moderno, tanto dentro do plano estético da obra, quanto do plano de conteúdo, de expressão ideológica, ok? Mas antes faz necessário uma breve contextualização da Europa e da Inglaterra naquele tempo, né? Robinson Crusoe foi uma obra concebida em 1719, né? Por Daniel Defoe. Tem essa estrutura estética e ideológica, alguns ecos que vêm de lá do Renascimento, né? Naquela quebra da Idade Média com a Era Moderna, né? Onde o paradigma teocêntrico, né? Vai se diluindo, se desvanecendo, né? E vai surgindo o modelo de um novo homem, né? No Renascimento, e isso vai ser ainda mais exaltado no Iluminismo, né? Então, com o Renascimento houve essa mudança de paradigma na concepção do indivíduo. Ainda não existia o individualismo. Por quê? Porque antes disso tudo, quem mandava era a igreja. A igreja, que era a representação de Deus, né? Ela mandava na sociedade, a sociedade era holista e não individualista, né? Porém, com esse renascimento, as grandes navegações, a abertura do capital mercantil, esse modelo começa a se desvanecer, né? E a história começa a mudar. Por quê? Como diz o Ian Watt, o homem passa de uma estrutura de o homem em relação com Deus passa a ser um homem em relação com o mundo, né? Então ele emerge, né? E usa inclusive a própria troca de religiosidade que teve dentro da Inglaterra, né? A saída da Igreja Católica e a entrada do protestantismo, né? Embora Defoe fosse dissidente, né? Ele era presbiteriano, né? Ele seguia essas vertentes. Então, o seu herói principal ali, ele é a maior exaltação desse homem, né? O homem antes existente na sociedade holista agora se depara com uma nova realidade individualista. Eu trouxe uma fala aqui do Bauman, uma citação do Bauman, que diz: a modernidade é época em que a vida social passa a ter como centro a existência do individualismo. É fase marcada por uma expansiva autonomia do homem em relação à vida social. Para ele, o surgimento de membros como indivíduos se torna marca de uma sociedade moderna. O homem moderno nega toda ligação de subordinação com as instituições sociais, abdicando assim as crenças, regras e valores impostas por elas, guiando-se na sua própria visão. Mas e o individualismo, esse individualismo dito moderno? Será que esse rótulo moderno ainda cabe? Naquela época cabia. Vamos ver o que aconteceu naquela época e depois tentar lançar um olhar para o que pode estar vir acontecendo nesse homem que está ainda em marcha de construção no terceiro milênio. O individualismo moderno, na verdade, ele é um conceito, né, paradigmático que concerne estritamente a imagem do homem, que anteriormente era um homem, como eu disse, em relação com Deus, e agora passa a ser um homem em relação com o mundo, né? Lança-se, portanto, em novas aventuras
e tem a religião como um elemento de legitimação para as suas práticas, para essas novas práticas de acúmulo de riqueza, enfim. Nesse sentido, o indivíduo antes não possuía voz ativa para praticamente nada. Tudo era ditado pela igreja, representante de Deus na Terra, que é o teocentrismo, né? Muda-se para o antropocentrismo. Então, nessa fronteira entre o fim da Idade Média, isso tem que ficar bem claro, hein, gente? E o Renascimento, esse paradigma cai por terra, inaugura-se aí uma nova ordem. E esse homem em relação com o mundo? Esse homem em relação com o mundo, agora ele detinha o maior poder sobre ele mesmo, né? Um processo de autoconhecimento, ele vislumbrou a possibilidade de ascender socialmente pelos seus méritos. E aí entra já o princípio da meritocracia, que é uma outra marca do individualismo moderno. Poderia utilizar-se de seus próprios recursos para progredir. É esse homem que surge no Renascimento, que será exaltado no Iluminismo, com as ideias iluministas, né? Que irá inspirar Defoe para a sua construção de seu mais bem-sucedido personagem, que é o Robinson Crusoe. Peço desculpas pelo barulho aqui, que eu tô, o meu quarto ele fica aqui diante da rua aqui, então vai passar de vez em quando caminhão, moto, essas coisas, tá? Ah, e tudo isso legitimado pela ética puritana, né? Porque a ética puritana mantinha relações intrínsecas com a questão do trabalho, né? O vício de trabalhar, o trabalho escravizador, a competitividade, o culto do sucesso, o materialismo, culto da pessoa autorrealizada. Ou seja, antes, com o catolicismo, né? A usura, né, o acúmulo de capital era considerado pecado, era usura, né? Porque quem podia acumular riquezas era o rei absolutista, né? São os governantes da classe do topo da pirâmide. Agora não. Agora não. Agora a religião ela aponta um novo homem no sentido de que se ele se esforçar, se ele tiver mérito, né? Por que não? Ele não usufruir dessas riquezas também. Lembrando aqui que a gente não está falando do capitalismo que a gente vê hoje, é o capitalismo mercantil, ok? E Defoe? Quem foi Defoe? Defoe foi um cara assim, mil e uma utilidades, né? Ele escreveu essa obra no início do 18, ali, 1719, né? Num contexto de Revolução Inglesa, que inclui a Revolução Gloriosa, né? Era um autor muito ciente de seu tempo, das questões políticas e sociais, era avesso ao absolutismo, né? Chega a tecer algumas críticas sobre isso, né? Ele escreveu, inclusive, um poema satírico chamado Ode ao Pelourinho, né? E acabou sendo preso, ficou acho que 2 anos preso, se não me engano, por conta disso. E antes de ser preso, ele foi colocado no Pelourinho ali por 3 dias em exposição pública, né? Escritor muito profícuo em sua produção. Se você for procurar na literatura inglesa, o Defoe ele escrevia de tudo e sobre tudo, né? Ele era jornalista, ele chegou a ser espião do governo inglês, né? E ele era uma pessoa muito ciente das classes sociais estanques da Inglaterra do 18, né? Tanto é que na primeira parte do livro ele fala ali, a voz do pai dele deixa isso muito claro, né? O conselho paterno para ele permanecer, para ele não sair para as viagens, para ele permanecer, que eles eram de classe média, que a classe média era a melhor classe de todas, porque ela não sofreria as agruras da classe que está na base da pirâmide e também não sofreria a inveja das classes mais abastadas, né? A inveja, as tentativas de golpe, enfim, todo tipo de trambique que a gente sabe que existia, né? Produziu muita coisa sobre muitos temas, mas Robinson Crusoe foi sua obra mais relevante. Mas eu particularmente gosto muito de Mo Flanders também. Ah, ele escrevia de uma maneira muito simples para a época, porque ele tinha essa noção de que a população daquela época ela não tinha muito acesso à educação, né? Então ele, de uma certa forma, ele facilitava a leitura porque precisava vender. Ele sobrevivia disso também, né? O pai dele era mercador de velas, então eles eram de classe média. Então ele escrevia muito. E isso meio que foi um acerto, assim, meio que sem querer do Defoe, porque ele acaba emergindo aí como
o grande romance moderno na Inglaterra, né? Por conta disso, né? As pessoas que não tinham capacidade para ler naquela época os grandes clássicos, que é o que se ensinava, né? Na educação daquela época, conseguia ter um momento de diversão ali lendo o Robinson Crusoe. E como o próprio personagem central, né, que funcionava como o protótipo, você vai ver que o Robinson Crusoe ele é o protótipo do colonizador, o colonizador europeu daquela época, né? Então ele chegou a ser usado, olha que absurdo, gente, nas escolas das colônias como material didático de leitura obrigatória, certo? Daí começaram a aparecer as primeiras adaptações para o público mais jovem, né? E elas foram varrendo, né, do texto essas partes importantes, né, que fazem eclodir na e da obra, né, esse novo paradigma de homem individualista. Mas se você for observar em Defoe no decorrer dessa aula, você vai perceber que nem tudo é um elogio ao modelo capitalista, escravagista, individualista, colonial de sua época, né, como nós vamos ver a seguir. Agora nós vamos focalizar. Eu trouxe aqui duas citações para a gente iniciar a leitura da obra. Né? A versão de Defoe é de 1719, não é a versão em inglês. Eu trabalhei com essa adaptação aqui, que eu achei a mais completa. É a tradução do Domingo de Masi, edição acho que de 2010, uma coisa assim, se não me engano. Vocês conseguem ver o livro daí ou eu tenho que parar a apresentação? Vocês não me veem daí, né? Só me... A gente vê sim, tem uma janelinha em que você está aparecendo e o livro está aparecendo também, Ah, tá. Então tá? é essa tradução Isso. aqui, tá? Que é a mais completa, que tem as 3 fases da obra, tá? Porque quando ele sai traduzido e adaptado para a literatura juvenil, né? O infantil e juvenil, eles focam geralmente na segunda fase, ou seja, na vida, nos 28 anos que o Robinson Crusoe passou ali exilado na ilha deserta. Não, teve muita coisa antes disso e teve muita coisa depois disso, ok? Então vamos lá, eu trouxe 2 citações aqui para a gente começar a análise da obra. Toda a efervescência que constituiu grande parte do contexto histórico em questão teceu-se nos liames da configuração de um novo homem, que rompeu com paradigmas anteriores para exaltar a aventura da descoberta, enfatizando consequentemente o aspecto científico, prático, pragmático, em detrimento do metafísico, místico, religioso. E para Ian Watt, ou Ian Watt, como queiram, inaugura-se o romance moderno, né? A partir daí o personagem dito protagonista, ele ganha voz narrativa em discurso direto, né? Com foco na primeira pessoa, né, do narrador, e até mesmo as suas divagações mais psicológicas são de cunho realista, é uma coisa extremamente realista, né? O individualismo deixa suas marcas no processo de escritura de Defoe, não só em Crusoe, como também em Moll Flanders, ok? E as fases da obra. Uma coisa importante que eu não posso deixar de comentar. Existe uma espiral de acontecimentos no Robinson, desde a primeira até a última fase. Ou seja, ele sempre transgride alguma regra, alguma imposição religiosa, ou alguma coisa que ele não poderia transgredir, mas ele transgride, né? Ele rompe com aquilo, né? Sai em busca das aventuras, se lança ao mar, enfrenta intempéries da natureza, né? Ou até naufrágios, né? E aí o que ele faz? Aí ele recorre a Deus. Ele faz algumas leituras bíblicas, né? Reflete sobre aquilo, arrepende-se, ou então clama pela ajuda da providência divina e, de certa forma, ele é atendido, né? E acaba superando tudo aquilo. Mas ao superar aquilo, ele volta para aquela fase inicial, para aquele primeiro ponto dessa espiral,
onde ele continua sentindo o que ele chama de propensão natural, né, de se lançar para novas aventuras ao mar, descobertas e acúmulo de capital, enfim. Então aí o Defoe, acho que ele quis meio que, eu não tenho exata certeza se ele quis fazer uma crítica ou um elogio, essa questão a gente vai ver na leitura das obras, ok? Então as três fases da obra são essa aqui. A primeira é a transgressão, né? A vida de Crusoe no seio familiar, no lar inglês, as viagens ultramarinas, né? Antes do naufrágio para a ilha, e o aspecto da transgressão do herói, que a gente vai focalizar. Depois, a segunda fase é o absolutismo, né? Onde ele se declara o rei absoluto da ilha, né? E reconstrói através dos destroços que ele... porque o navio ele não naufraga, né? Ele encalha, na verdade, ele encalha num bolsão de areia, né? E ele vai aos poucos, com as batidas das ondas, as intempéries, ele vai se desfazendo, né? Mas antes dele se desfazer, o Defoe faz inúmeras incursões ao navio para retirar de lá tudo que ele podia retirar, né? É, desde comida até utensílios, velas, né? Ele fala muito da questão das velas na obra por conta do pai dele ser um mercador de velas, e reconstrói na ilha uma espécie de réplica da sua própria ilha, Inglaterra, e faz daquilo o seu reino, daquele a sua colônia, né? Só que até isso acontecer, né, são praticamente 28 anos. Essa fase do absolutismo é a maior fase da obra e é a que mais vai traduzida para literatura infantil. E a consolidação, que é quando ele realmente consolida essa colônia na ilha, né, deixando lá um representante, ele retorna para a sociedade europeia, né, leva o sexta-feira, que é o Friday, né, existe aí uma superação, né, o progresso e o reingresso da personagem em seu país de origem, e aí, quando finalmente ele já tá velhinho e tal, e aí a gente pensa, nossa, agora ele vai se aposentar, né? Lá no finalzinho, acho que nas últimas páginas do texto, ele fala, não, eu preciso sair de novo. Ele sente aquela natural propensão, ele quer sair de novo, e daí a obra acaba, né? Ok. Então a primeira parte, eu quero ligar o meu marcador de texto aqui. Tá todo mundo aí, gente, me ouvindo direitinho? Sim, Davi, a gente fica com o microfone desligado para não interferir, tá bom? Ok. E a câmera também, mas depois eu vou fazer uma prova para eles, para ver se eles prestaram atenção. Tá bom. É brincadeira. Então, pessoal, eu vou ler para vocês aqui, vocês me acompanhem, tá? Então, essa é a primeira página do livro, a primeira parte, né? A transgressão. Será que vocês conseguem enxergar assim? Ou fica difícil? A letra é muito pequena, Davi, eu pelo menos não enxergo. Tá muito pequeno? Tá. Então vamos voltar na apresentação. Olha lá, nasci em 1632, na cidade de York, de boa família, mas não dessa região, pois meu pai era um estrangeiro de Bremen, né, que se estabeleceu primeiramente em Hull. Ele tinha um bom estabelecimento comercial e, após abandonar o seu negócio, passou a morar posteriormente em York, onde veio a se casar com minha mãe, cujos parentes se chamavam Robinson, uma família muito boa dessa região. E por esse motivo fui chamado de Robinson Krautzner. Tá vendo que é um sobrenome alemão, né? Nem sei se é assim que se pronuncia. Então o próprio Defoe aqui ele faz uma alusão à questão da diversidade, da mestiçagem que ocorreu dentro do próprio continente europeu, né? Antes daquilo que vai ocorrer anos depois com as colônias, né? Mas por causa da habitual corruptela de palavras existentes na Inglaterra, nós agora somos chamados, não,
Nós não chamamos e assinamos o nosso nome como nós chamamos e assinamos o nosso nome como Cruzoé, e assim os meus amigos sempre me chamaram. Tive dois irmãos mais velhos, um dos quais foi tenente-coronel de um regimento inglês de infantaria em Flanders, outrora comandado pelo famoso coronel Lockhart, e foi morto na batalha contra os espanhóis perto de Dunkirk. O que sucedeu com o meu segundo irmão, eu nunca soube. Do mesmo modo que meu pai ou a minha mãe nunca souberam o que sucedeu comigo. Por ser terceiro filho da família e sem ter sido criado para qualquer ofício, muito cedo minha cabeça começou a encher-se de divagações. Olha aí a natural propensão, né? Meu pai, que era muito idoso, transmitia-me uma porção considerável de instrução, na medida em que uma educação no lar e uma escola pública do interior permitiam e encaminhou-me para o estudo do direito, mas nada me satisfaria, a não ser ir para o mar. E a minha inclinação para isso colocou-me fortemente contra o desejo, não, contra as ordens do meu pai. Aqui a figura do pai, de uma certa forma, ela começa a representar não só a figura paterna em si, mas como também a autoridade de Deus, se você for olhar, né? Ele vai romper com o pai e vai romper com Deus. É como se fosse aqui uma representação do pecado original. Mais lá para frente vocês vão entender melhor isso. E contra todas as súplicas e persuasões da minha mãe e de outros amigos, fazendo parecer que havia algo de fatal nessa minha natural propensão, a qual conduziria diretamente a uma vida de desgraça que iria me acometer. Meu pai, um homem circunspecto e sensato, deu-me sérios e excelentes conselhos contra o que previa ser o meu desígnio. Certa manhã, chamou-me a seus aposentos, onde ficava confinado por causa da gota, e discutiu calorosamente comigo. Perguntou-me por que motivos, além da simples inclinação à vadiagem, eu tinha para deixar a casa paterna e a terra natal, onde poderia muito bem ser conhecido e ter possibilidade de fazer fortuna através da dedicação e do empenho, levando uma vida tranquila e prazerosa. Disse-me que, por um lado, era para homens de destino terrível, ou, por outro, de sorte elevada, superior, que embarcavam em aventuras, ascendendo por audácia e tornando-se famosos em empreendimentos de uma natureza fora dos padrões normais. Que todas essas coisas estavam ou muito acima ou muito abaixo de mim, e que a minha era a condição intermediária, ou que se poderia chamar de situação superior de uma vida inferior. Então aí está a noção, né, das classes estanques, né, na Inglaterra daquele tempo, né? Era, ó, a melhor condição do mundo, né? A mais de acordo com a felicidade humana, pois não estava exposta às misérias das privações, ao trabalho e ao sofrimento da classe obreira da humanidade, e não se constrangia com a altivez, o luxo, a ambição e a inveja da classe superior. E aqui, a partir daqui, ele faz uma crítica também ao absolutismo, né? Não só às classes estanques da Inglaterra, mas ele vai entrar com a imagem do rei. O meu mouse aqui. Disse-me que eu deveria julgar a felicidade dessa condição por uma única coisa, a saber, que essa imensa condição de vida era a que todas as outras pessoas invejavam, que reis frequentemente lamentavam as infelizes consequências de terem nascido para os grandes atos e desejavam ter sido colocados no meio dos dois extremos, entre o medíocre e o notável. Que o sábio deu o seu testemunho de que aquilo era o exato padrão da verdadeira felicidade, ao pedir que não houvesse nem pobres nem ricos. Aí eles já sinalizam uma certa crítica à questão da desigualdade, né? Já abre para discussão meio que de uma forma até profética, né? Que esse homem que vem emergindo, né, a partir do paradigma do individualismo moderno, ele tem um lado positivo, que é a individualidade. A individualidade é o lado positivo
do individualismo, mais a sanha, o capital, o desejo, a acumulação iria gerar uma desigualdade social extrema, que é o que a gente vê hoje, né, praticamente no mundo todo. Omar, eu acho que eu não vou ler tudo, não, porque você falou que eu tenho 2 horas, né? Isso, Davi. Eu vou partir mais para as análises mesmo, né? Tá. Eu acredito que eles já tenham lido a obra, né? Não sei. Não do modo como você lê essa obra, isso aí é muito seu, pela sua pesquisa e a sua perspicácia de investigador, né? Uhum, ok. Aqui ele vai falar ah lá, desse modo, os homens passavam silenciosos e suavemente pelo mundo e comodamente deixavam sem constrangimentos da labuta das mãos e da mente. Aqui ele está falando, continua falando das classes, né? Ah, das classes estantes, é o pai aconselhando o Robson a não seguir a sua natural propensão, porque ele ia ter uma vida de desgraças, né? Lá, ó, essa parte aqui, ó, onde está o meu mouse, vocês conseguem ver o meu cursor aí, né? Ousou dizer-me que se eu desse esse passo insensato, Deus não me abençoaria. E realmente ele não dá a bênção, né? O Robson não dá a bênção, o pai do Robson não abençoou o filho, que decididamente vai, né? Ele já tinha 18 anos de idade, ele segue para a primeira aventura dele, né? Ele ainda tenta, né, usar a mãe, aí ele já começa a usar as pessoas, né? Ele usa a mãe para tentar convencer o pai a obter a bênção, mas nem a mãe nem o pai. E o interessante de tudo é que o foco do narrador é tão forte desse homem que surge, né? Esse ser individualista, que a importância que se dava para a noção de família na sociedade holista antes, ela é totalmente varrida daqui, porque você não sabe o nome do pai e o nome da mãe do Robson. Hora nenhuma, né? Hora nenhuma. É um discurso assim totalmente, como chama Bakhtin, um discurso homofônico, né? Onde todas as outras falas das outras personagens, elas são filtradas pela voz da primeira pessoa do narrador, né? Ou pelo discurso indireto, né? Então você tem ali e não se cita nunca jamais o nome do pai, da mãe e até da esposa dele, que futuramente na terceira fase ele se casa num parágrafo e se divorcia no outro, né? Importância, a família para ele não tem importância nenhuma. O que importa é o acúmulo de riquezas, é o capital, ok? Deixa eu ver outras partes interessantes aqui. Quando ele sai para a primeira viagem. Lá, quando ele sai para. Lembrando daquela espiral que eu falei no início, né? A natural propensão faz transgredir, né? Então ele transgride o conselho paterno, transgride o conselho materno, né? Sai para sua primeira viagem. E essa primeira viagem, olha lá, ó, a transgressão e a culpa, né? Existe uma culpa, uma culpa cristã, né, protestante aqui muito grande. Olha aqui nessa parte aqui na segunda folha, aqui, ó. Censurou-me por causa do meu desprezo aos conselhos e transgressão do meu dever para com Deus e meu Pai. Aqui você tem a imagem do Deus e do Pai, né? Como se fosse uma pessoa só, dando o conselho para a providência divina, né? E ele transgredindo. Tudo isso enquanto a tempestade aumentava, ali ele já estava na primeira viagem, tá? O mar no qual eu nunca estivera antes subiu muito, em nada parecido com o que eu já vira até então. Não, em nada parecido com o que com o que eu veria dias depois. Mas foi suficiente para me afetar, pois não passava de um jovem marinheiro e não sabia coisa alguma daquele assunto. Achava que cada onda ia nos engolir e que cada vez que o navio baixava, como eu imaginava, no cavalo ou depressão do mar, não voltaríamos mais a subir. E nessa agonia mental, tomei muitas decisões e fiz um juramento de que
de que se aprovesse a Deus poupar minha vida naquela única viagem, olha só, ele já se arrependendo, já pedindo ajuda aí da providência divina, eu voltasse a pôr os pés na terra, iria direto para a casa do meu pai e nunca mais voltaria a entrar no navio enquanto vivesse. Seguiria o conselho, seguiria o seu conselho, jamais me envolveria numa desgraça como aquela. Percebi então claramente a excelência de suas observações sobre a posição média na vida, o modo tão tranquilo e tão confortável com o qual ele vivera todos os seus dias sem nunca ter sido exposto a tempestades no mar, ou a constrangimentos em terra. E decidi que iria, como um filho pródigo, aqui ele resgata, né, a imagem bíblica do filho pródigo, verdadeiramente arrependido, voltar para o meu pai. E assim vão sucedendo, né? As primeiras viagens, que seguem basicamente esse esquema aqui, ó. Tá dando para ver aí? A primeira fase da obra, que é sobre a qual nós estamos nos debruçando, né, é essa transgressão. Então você tem aqui a figura da família, né? Ele rompe com a família e se lança às viagens. Na primeira viagem, né, ele é muito sempre cercado de medo, né, das coisas que podem vir a acontecer. Ele tem um amor próprio, um autoconhecimento muito grande, né? E ele é ciente dessas forças da natureza, né, do mar principalmente. E aí ele sofre esse trecho que eu acabei de ler, ele sofre então esse pequeno, que não chegou a ser um naufrágio, né? Foi uma ressaca do mar. Ele tinha 18 anos, ele não sabia ainda o que era um naufrágio, mas ele, com medo, ele prometeu que ia voltar, né? Acaba não voltando, né? E se lança a uma segunda viagem. E essa segunda viagem ele aponta que foi a viagem mais, assim, digamos, bem sucedida dele, porque é aqui que ele aprende a ser marinheiro mercante com um navegador português, né? Ele aprende a ser marinheiro mercante e depois ele começa já a amealhar alguns recursos, na questão do capital, né? E aí ele se lança a uma terceira viagem. Essa é uma das mais desastrosas, né? Porque ele está ali na costa do Marrocos, né? E ele acaba sendo capturado por piratas mouros, né? E ele se torna escravo, né? Ele fala até em algumas partes da obra, né? Do meu amo me levava para pescar na sua jangada. Então ele chamava esse mouro de meu amo. Então, um cara que tinha tudo, que já estava amealhando fortuna, que já era senhor de si, de repente aqui na terceira viagem cai ele gira ali 180 graus, né? Ele passa de senhor a servo, né? Ele passa de senhor a servo. E aí ele o tempo todo ele fica pensando em maneiras de fugir, de escapar daquilo e voltar ou para a Inglaterra ou para qualquer outro lugar que não fosse ali, que ele conseguisse sair daquela situação de escravo. Então, ele conhece o menino Shuri, chamado menino Shuri, e esse menino ajuda ele a empreender essa quarta viagem, né? Que é a fuga, né? Eles vão pescar, né? Com um mouro vigilante, mais o menino Shuri, mais o Cruzoé. A certa altura, o Cruzoé derruba o vigilante Moro na água, né? E escapa com o menino Shuri. Depois eles são resgatados, né? Aí vai entrar aqui na quinta viagem. Eles são resgatados por um navio português que vai trazer o Robinson para o Brasil, né? Onde ele vai se aventurar, né? Na plantação de cana de açúcar. Só que antes disso, ele vende tudo que ele podia. Tudo que ele tinha, ele vende para o capitão português. Tudo que ele tinha acumulado, ele vende para o capitão português e vai acumulando cada vez mais.
Inclusive, o garoto que ajudou ele na fuga, o Shuri, é vendido como escravo para o capitão português, né? Então, eu acho que aqui você tem não só o protótipo desse homem que visava os lucros, né? O protótipo desse colonizador, desse escravagista, mas por conta do escritor ter proporcionado para o leitor essa visão ampla, né, dos dois lados da moeda, né, da coisa como ela acontece e dele ter sentido na própria pele, isso se configura como uma espécie de ironia. Sim, existe uma ironia em Defoe, ok? Ah, e aí ele sai para a sexta viagem, que é a viagem quando ele já está estabilizado no Brasil, já é considerado um cara rico, né, de grandes posses, com uma propriedade considerável de cana-de-açúcar, né? Mas ele precisa de mais mão de obra, então ele resolve sair para a costa da Guiné, na África, numa incursão meio que às escondidas, né? Porque ele ia praticar o tráfico negreiro, né? Para pegar escravos lá na costa da Guiné. E aí existe uma tormenta no meio do caminho que faz esse navio encalhar nesse bolsão de areia e ele, como o único sobrevivente, vai parar na ilha deserta e aí a gente entra na segunda fase da obra, ok? Então a primeira fase é essa, tá, gente? Algumas marcas já visíveis. Ali, ó. Você tem a constituição linear, apesar de ser muito bem linear, né? A obra, né? Foco narrativo em primeira pessoa. Como eu disse, todas as outras vozes elas são filtradas pela ótica do protagonista, que é a homofonia, né? A ruptura com a sociedade tradicional holista, a transgressão do conselho paterno, que representa também a religiosidade, ou seja, a marca de Deus, né? Teocêntrica, há essa transgressão, né? Portanto, do teocentrismo para o antropocentrismo, e o surgimento de um novo homem, né? Um homem aventureiro, né? Que apesar dos obstáculos sempre está disposto a persistir e progredir, mesmo que meio perdido, sem direcionamento, ele vai e nada pode parar, né? E isso é o paradoxo da sua época, né? Ele meio que reflete também esse paradoxo da sua época, né? Num tom veladamente irônico, né? Isso aqui eu vou pular, senão não vai dar tempo, tá, gente? Aqui são algumas visões que a gente não pode deixar de mensurar para a continuidade da análise. Reitera-se que a ruptura que se visualiza quando o herói transgride as ordens paternas são, em certa medida, correlatas àquelas vislumbradas nas cenas bíblicas em que Adão renuncia ao paraíso, né, tomando para si o fruto proibido e inaugurando em seguida uma nova ordem. E a visão puritana de Defoe, né, apesar dele ser um dissidente, como eu já disse antes, né, porque o anglicanismo é que imperava na Inglaterra, né, até hoje, né, ele era um dissidente presbiteriano, ok? Então, essa visão puritana, presbiteriana, dissidente, ela interpenetra-se na obra, fazendo ecoar o sentido que o calvinismo atribuiu ao trabalho e a todo tipo de sofrimento e tormentos como modelos para a regeneração do homem e sua futura recompensa divina. Então ele sofre para se regenerar e no final disso tudo ele tem lucro, recompensa, que nesse caso manifesta-se na forma de recompensa econômica de várias espécies. O desejo de desbravador e aventureiro vai, no desenrolar da narrativa, abrindo espaço para um novo anseio, né, que é essa acumulação. Aí aqui nesse pedaço eu faço aquela sinalização para aquele espiral, né? A transgressão, o obstáculo, a superação, a leitura bíblica, o medo, o arrependimento e a salvação e o retorno ao ponto inicial, ok? Então, aqui eu trouxe um trecho que fala que aponta justamente isso. Vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É impossível expressar o assombro e a confusão dos meus pensamentos na ocasião. Até onde eu vim agindo
sem qualquer princípio religioso? Aliás, em minha cabeça havia muito pouca noção religiosa. Nem eu nutria algum senso sobre o que acontecia comigo, além do acaso, ou como dizemos frivolamente, da vontade de Deus, como também não questionava as intenções da providência divina nem os desígnios dele em governar os destinos do mundo. Depois, porém, de ver a cevada crescer, quando ele começa já na ilha, né, a plantar a cevada, né, aí ele vai se tornando um técnico, né, um exímio agricultor, ele se torna também artesão, ele se torna carpinteiro, ele se torna arquiteto, tudo com coisas que ele vai resgatando dos restos que sobraram do navio antes dele se desfazer no mar, né? E com coisas da natureza, né? E aí aqui ele considera que foi um milagre, ó, as coisas terem acontecido, aquela semeadura ter acontecido num lugar tão agreste e miserável. Só que mais para frente ele percebe, ó, finalmente ocorreu-me que havia sacudido um saco de ração para galinhas naquele local e o espanto começou a cessar. Ou seja, eu devo confessar que a minha religiosa gratidão à providência divina, a providência de Deus também foi minguando ao descobrir que tudo aquilo não passou de algo normal, né? Então a ciência cede espaço aí para religiosidade, né? Mais uma marca do iluminismo e da total apagamento do paradigma teocêntrico e a exaltação desse homem novo que surge. Assim, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, conforme apontam Zanini e Santos, né? É uma citação que eu trago aqui para vocês para fechar essa parte. Antes da honestidade e lealdade constituírem-se como valores éticos, representam valores econômicos. Olha que forte isso, gente. Que são afirmados nas personagens que promovem algum tipo de transgressão, de transação comercial com o protagonista. Afinal, não são os laços sentimentais que o unem à pátria ou à família, que nem sequer é citada, hora alguma, né? Nomeada. Citada ela é, não é nomeada. Ele gosta de pessoas com as quais pode fazer bons negócios, não importa a sua nacionalidade. Veja o Capitão Português, veja o Menino Shuri, ele faz um negócio com o Menino Shuri, né? Acho que mais pra frente eu trago isso aqui, quer ver? Piratas, fomos obrigados a nos render. Aqui. Opa. Ocorreu que, certa vez, saindo para pescar, isso aqui é ele escapando da escravidão moura, tá? Ocorreu-me certa vez, saindo para pescar em uma manhã de total calmaria, surgiu um nevoeiro tão denso que, embora não estivéssemos a meia légua da terra, nós a perdemos de vista e, remando sem saber para onde ou em que direção, pelejamos o dia todo e a noite seguinte. E quando amanheceu, descobrimos que tínhamos internado para o mar, em vez de avançado para a terra, e que estávamos a pelo menos 2 léguas da margem. Contudo, voltamos a salvo, se bem com grande esforço e algum perigo, pois o vento começou a soprar forte pela manhã. Fora isso, só estávamos todos famintos. Nosso amo, olha aí o Robson falando, hein? Nosso amo, porém, alertado por esse acidente, resolveu cuidar melhor de si mesmo no futuro, tendo reservado para si o escaler do nosso navio inglês, que ele havia apressado, decidiu não ir mais pescar sem uma bússola e algumas provisões. Então mandou o carpinteiro do seu navio, que também era escravo inglês, construir um pequeno camarote ou cabina no meio do escaler, como de uma barcaça, com um lugar para se ficar atrás, a fim de governar o leme e movimentar a vela grande. Um espaço na frente para tripulante ou dois ficarem de pé e manejar as velas. O barco navegaria, como que chamamos de velas bastardas, e a retranca. Ele tem um profundo conhecimento, né,
de navegação, desses termos técnicos. Aí aqui. Ali se encontrava o Mouro e abaixando-me para fingir. Aí é quando ele escapa, tá, gente? Baixando-me para fingir apanhar algo atrás dele, peguei-o de surpresa pela virilha e joguei-o no mar pela borda fora. Ele emergiu rapidamente, pois flutuava como uma rolha, e me chamou, suplicou para ser recolhido. Diz que iria a qualquer lugar do mundo comigo. Nadava com tanto vigor atrás do barco que me alcançaria rapidamente, pois havia pouco tempo. Diante disso, entrei na cabina, apanhei uma das espingardas de caça, mostrei-a para ele e falei que nunca lhe tinha feito mal, mas se não ficasse quieto, eu o faria. E disse a ele: você nada muito bem para conseguir chegar à praia. E o mar está calmo. Faça um esforço para chegar até lá. E não lhe farei mal. Mas se chegar perto do barco, vou atirar na sua cabeça, pois estou decidido a conseguir minha liberdade. Então, ele fez a volta e nadou para a terra e não tive dúvidas de que alcançaria com facilidade, porque era um excelente nadador. Aqui ele está falando do vigilante que ia com eles, né, na hora da pescaria, né? Aí depois ele faz uma observação assim um tanto quanto inusitada. Olha só, o melhor, cadê meu mouse? O melhor teria sido levar o Mouro comigo, ou seja, o vigilante, né? E afogar o garoto Shuri. Mas eu não ousaria confiar nele. Quer dizer, ele só não levou o Mouro, que tem mais força para o trabalho, né? E que teria possivelmente mais valor na hora de ser vendido, porque ele não confiava, né? Então ele decidiu levar o menino. Depois que ele foi embora, virei-me para o menino, a quem chamavam de Shuri, e disse-lhe: Shuri, se for fiel a mim, farei de você um grande. Olha a promessa, gente. Um grande homem, mas se não bater no rosto como forma de lealdade, isto é, jurar por Maomé e pela barba do pai dele, também jogarei você no mar. O menino sorriu para mim e, com tanta candura, disse que eu não deveria desconfiar dele e jurou ser fiel a mim e ir comigo a qualquer parte do mundo. Lá, o garoto Shuri na primeira fase, né? Aqui é uma relativização de perspectivas, né? Cruzou de senhor, passa a ser servo, escapa com Shuri, só não fica com o adulto e com o menino, porque ele não confiava no adulto, né? Faz Shuri prometer fidelidade, promete, em consequência, que fará de Shuri um grande homem. Todavia, na passagem a seguir, ele vende o amigo. Aqui está instaurado, acho que na minha visão, né, o ápice do individualismo econômico aqui, né, que vai tomar a questão do empreendedorismo, que a gente vê em muitos discursos, né, motivadores dos coaches, empreendedores e tal. Isso traz essa forma que veio de lá, dessa época, né? Toma a sua forma mais perversa nessa obra, nesse momento de leitura que nós acabamos de fazer, ok? O Robson no Brasil. Com o capital que possuía, inclusive com a venda de Shuri, o capitão português, o Crusoe se estabelece, né, como proprietário de terras, como havia dito, né? O herói vai progredindo, né? Mas ele vai buscar essa sexta viagem que acaba desaguando na segunda fase do livro, que é os 28 anos que ele passa ali na Ilha Deserta. Né? Por que eu estou trazendo essas fases que não são comumente conhecidas? Justamente por isso, porque quando o livro quando a obra ela passa por uma adaptação, tradução para a literatura infantil e juvenil, eles focam muito nesses 28 anos, na questão da aventura, né? Varrem essa problemática ideológica toda, e toda a questão estética também vai junto com ela, né? Então, para que seja possível para o leitor mais atento visualizar na obra essa ironia, né, velada do Defoe, é preciso ler a obra na íntegra, né? A primeira
fase, a segunda fase e a terceira fase, né? Se você desmontar essas fases e ficar só com a segunda parte do livro, não dá para ter acesso a essa visão mais profunda que ele traz, apesar de ser uma escrita muito simples, tá? Aqui eu trago uma citação interessante, é a terceira bolinha aí, ó. Shuri, na verdade, né, é uma antecipação da imagem de sexta-feira, já para a segunda fase, né? Pois como assevera Ian Watt, né, sexta-feira é uma espécie de ressurreição de Shuri, né, para servir ao herói como escravo e mão de obra nos desgastantes trabalhos por realizar na ilha. Assim, a suposta amizade entre ambos é constituída do ponto de vista de Robson pelas relações de trabalho que na ilha substituem as relações financeiras, né? Porque lá não importava o dinheiro, né? E sim as relações de trabalho, a capacidade de mão de obra para reconstruir, para construir a ilha colônia, que é o que desejava o Robson. Isto é, o valor que antes se dava ao dinheiro agora se dava ao trabalho, que era a moeda de troca, né? Que era o elemento mais imprescindível à construção da nova colônia. A praticidade do empreendedor, né, do Englishman de sua época, né, a gente também visualiza nessa segunda fase, né, não só na segunda, como na primeira também. Ele faz ali, antes dele sofrer esse naufrágio, em que ele fica ilhado por 28 anos, ele já tem um testamento feito, ele faz um inventário de tudo que ele pode recapturar da embarcação, né? Ele adota o livro caixa, ele faz o diário, e é pelo diário, né, que nós ficamos sabendo dos acontecimentos na ilha, né? Ele registra técnicas e ensinamentos de agricultura, por exemplo, né, na experiência que ele vive na ilha, né? E ele desenvolve novas técnicas e tecnologias de exploração, né? Ou seja, ele é o colonizador europeu, ele é o ser individualista moderno, né? O capitalista mercantil que já aponta algumas máscaras de um individualismo que está em processo de construção atualmente, né? Talvez pelo esvaziamento de determinados valores. E aí eu comparo ele aqui com o Lobato. Lobato foi muito feliz, né, na sua tentativa na construção do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com um modelo de diversidade e mestiçagem, né. O sítio é ali o país, é uma representação do Brasil, né, e dessa questão da diversidade, né. Assim como o Lobato, o Clouseau faz isso também, só que ele representa a Inglaterra, né? E faz uma crítica ao rei absolutista, que, como eu disse, Defoe era um avesso ao absolutismo. Todavia, Defoe realizou uma ode ao imperialismo ou ao individualismo ou uma crítica, mesmo que velada. Fica aí essa questão, né? E ele sempre coloca lá, de um lado, o bem e o mal, sempre essa visão maniqueísta das coisas, né? Porque é a minúcia, o olhar prático para as coisas, né? Sem ponderar o que entre o bem e o mal pode existir uma série de camadas, né? E visando unicamente o lucro. Depois que ele encontra sexta-feira, né? Eu trago algumas citações aqui. Robson tinha um apreço e zelava por sexta-feira, né? Que na verdade ele não encontra sexta-feira, né? Ele está ali um dia na ilha e tal, e ele vê uma briga, uma briga não, uma discussão ali entre os Caribes, né? Que era a tribo do Sexta-feira, né? E por algum motivo, Sexta-feira iria ser devorado num ritual antropofágico. E aí ele salva o Sexta-feira, né? E o Sexta-feira jura lealdade a ele por ter sido salvo. E aí leva o Sexta-feira para a caverna dele e ali estabelece essa relação de senhor e servo, né? Muitos dizem, nas obras da literatura infantil, isso aparece como uma relação de amizade e de confiança plena, né? Mas, na verdade, quando você lê a integralidade da obra, você percebe que isso não ocorre, né? É uma relação de senhor e servo, né? E a desconfiança está presente
na mente do Robinson o tempo todo, tá? Vocês vão ver mais adiante. Robson tinha apreço e zelava por Sexta-feira, assim como anteriormente o fez com Shuri, mas esse apreço e zelo eram diretamente proporcionais à capacidade do nativo em fornecer ao herói a fidelidade de seus préstimos sem nenhum tipo de questionamento, como se pode observar na seguinte passagem. Ah, eu estava imensamente satisfeito, aí é um trecho da obra, tá? Eu estava imensamente satisfeito com ele e empenhei-me a ensinar-lhe tudo o que fosse apropriado para torná-lo útil, habilidoso e prestativo. Sexta-feira não só trabalhou com disposição e arduamente, né, como também com alegria. Ele era o escravo alegre, né? Tem aí a imagem do escravo alegre. Há aqui uma espécie de ingenuidade da parte do herói, né, com o qual a instância narrativa descreve os movimentos do nativo, né, enfatizando essa imagem do escravo alegre, isto é, o servo que trabalha com alegria porque conhece o valor do trabalho na construção da sociedade individualista. Ora, e aí essa mesma alegria vai minando a confiança na cabeça do Robson. No entanto, quando se produz o efeito de sentido que sugere uma suposta gratidão em Sexta-feira por ter sido salvo, tornando-se escravo e deixando de viver uma vida bárbara, produz também o efeito oposto, veiculando uma dúvida que ressoa no próprio protagonista com relação à fidelidade do nativo. A ingenuidade assim é desenhada por Defoe não ao acaso, mas como proposição de leitura que promove a relatividade de valores, reforçando a substância crítica e irônica da obra. O uso do discurso indireto evidencia que a voz de Sexta-feira é trazida ao leitor pelo olhar do narrador protagonista. Desse modo, como o Robinson poderia ter a capacidade de enxergar com exatidão os reais desejos do nativo, como poderia o herói afirmar com tanta certeza sobre tal subserviência, servidão e submissão, né? Aí isso fica claro aqui, ó. Cadê? Aqui. Notei uma extraordinária aqui quando ele conversa, né, com o Sexta-feira, né? E perguntei-lhe lá o que estava acontecendo. Aí ele responde, Sexta-feira, que alegria, exclamou, que felicidade ver terra minha, ali, nação minha, né? Notei uma extraordinária sensação de prazer aflorar em seu rosto, no rosto de Sexta-feira. Os olhos cintilaram e a fisionomia revelou uma estranha animação, como se desejasse estar novamente em sua terra. E essa observação me fez pensar em muitas coisas que a princípio não me deixaram tão confortável enquanto antes em relação ao meu novo criado Sexta-feira. Não tive dúvidas de que, se ele voltasse para sua nação, não apenas esqueceria a nossa religião, como também todas as obrigações para comigo. E se apressaria em falar para os seus conterrâneos a meu respeito, voltando talvez com 100 ou 200 deles para se banquetear comigo, né? E essa dúvida ela vai perpassar pela cabeça do herói por muito tempo, né? Muito bem. Ode ou crítica, né? Nessa arquitetura paradoxal, né, que acaba se tornando a obra acaba se tornando esse paradoxo, né? É uma ode ou é uma crítica? É um elogio ou é uma crítica? É um reflexo do paradoxo da própria época, né? Nessa arquitetura paradoxal, mesmo que velada, existe uma crítica na contraposição de fases, trechos da obra, que é aquilo que eu falei. Não pode adaptações e traduções para a literatura infantil focalizam ali a segunda fase da obra, né? Essa visão se perde nas traduções e adaptações, tá? Mas apesar de todo o processo de aculturação e escravização de Sexta-feira, que não tinha nenhum nome cristão, né? Há passagens como esta aqui, ó. Olha aí o paradoxo em Robson. É evidente que Defoe, à sua época, não poderia escancarar em termos literários os temas
pelos quais fez reverberar sua parcela crítica. Não seria possível para o autor construir um Robson sem lançar mão de figuras conotativas, como, por exemplo, as passagens nas quais o protagonista ceia com animais, ou quando, já de volta ao continente europeu, enfrenta lobos selvagens. Eu trago algumas falas lá da terceira fase. Perceberam? Então, a primeira fase e a terceira fase, que são as fases essenciais para serem unidas à segunda, para propiciar ao leitor essa visão dessa crítica, elas são varridas da obra. Eu trago algumas falas lá da terceira fase, que é a consolidação do Império, né? O retorno dele para a civilização europeia. Ambas as cenas denotam, pelo uso da metáfora e da comparação, uma forma de criticar a sanha capitalista, do individualismo, do indivíduo moderno. No primeiro caso, observa-se a crítica direcionada ao absolutismo e à nobreza, sempre tolerante e condizente com o despotismo exercido pelo governante. No segundo, o olhar crítico se faz ver mais abertamente, como se pode constatar nesse seguinte trecho aqui, ó, que eu destaquei, né? Dissemos a ele que estávamos suficientemente preparados para esses animais. Isso aí é quando eles estão voltando de uma incursão e eles têm que atravessar os Pirineus, né? E as neves, tal, e toda as agruras naturais pelas quais eles e os perigos pelos quais eles iriam passar. Então, estávamos preparados para esses animais se ele nos assegurasse que não encontraríamos uma espécie de lobos de duas pernas. Olha aqui o gênero fabular entrando como crítica, né? Lobo de duas pernas, o tipo mais perigoso e que, segundo nos disseram, habitavam principalmente o lado francês das montanhas. Nossa, gente, a crítica aqui, ela não é nem velada, né? Ela está escancarada. A fábula, enquanto gênero discursivo, que permeia parte do texto em inglês, cumpre a função crítica. No trecho exposto, verifique-se que a metáfora, uma figura de linguagem, produz outra, a personificação do lobo, que por sua vez, entendido como fera selvagem e como vilão em contos primordiais, apresenta-se quase comicamente, né, prefigurando a imagem do homo economicus, isto é, do indivíduo que se deixa levar pela ambição e esquece dos princípios humanistas lá do início dessa construção de homem individualista moderno. Obrigado, Cida. Gente, vocês estão aí? Tá tudo bem? Estamos sim, Davi. Ok. Quanto tempo eu ainda tenho, Mara? É até às 10. Tá, ainda tem um A tempo. Daniele já avisou que ela tá. Ok, muito bem, vamos lá. Também. Quem falou? Paulo. Eu também. A Juliette. É que eu não enxergo vocês daqui, entendeu? É horrível. A gente parece que tá falando sozinho, né? Mas Falando mas vamos lá então. sozinho, mas está muito interessante. Ok, se você quiser fazer alguma observação, Mara, fique à vontade, tá? Do mesmo modo, quando Defoe ele usa a figura do lobo aqui atrás, ele vai usar a figura de um urso, né? Dessa vez esse urso ele vai metaforizar a imagem do Englishman. Olha só, eu trouxe esse trecho aqui, que também é dessa terceira fase, né? De um modo geral, cadê meu cursor? De um modo geral, o urso não costuma atacar o homem, a não ser que este o ataque primeiro. Pelo contrário, se você encontrar um deles no mato e não o incomodar, ele não o incomodará. Entretanto, é preciso ter o cuidado de ser muito educado com ele e dar-lhe passagem, pois se trata de um cavalheiro refinado, que não cede passagem nem mesmo a um príncipe. Se você estiver com muito medo, o melhor a fazer é olhar para o outro lado e ir embora, porquanto se parar e ficar imóvel, ele tomará isso como uma afronta. Se jogar ou arremessar qualquer coisa nele e o atingir, deixará de lado tudo o que estiver fazendo para se vingar, uma vez que, se sentir insultado, ele jamais o deixará em paz. Perseguirá você até conseguir alcançá-lo. Né?
Então, esse é o diagrama da segunda fase, né? Ficou bem evidente, né, na figura do lobo e do urso, que eu acho que é ali que o Defoe, na terceira fase, que ele consolida essa questão da crítica, né? E eu acho que existe um ideal também de se esses livros eles foram adaptados para crianças e levados às escolas que eram parte do Império Britânico colonial, né, na época, ah, faz sentido eles terem varrido essa primeira e essa terceira parte do livro, né? Que traz essa crítica velada e deixar só a parte do elogio, que é essa segunda fase, o absolutismo, né? Então, os primeiros anos, né? Ele volta a ter sofrer aquela espiral, né? De lança-se aventuras, chega na ilha e tal, medo, forças da natureza, aí se arrepende, faz diversas leituras bíblicas ou recorre à providência divina, mas no final o que vence é o racionalismo, né, sobre o emocional, né? E aí ele parte para incursões ao navio encalhado e vai aos poucos reconstruindo a civilização europeia na ilha, até o ponto em que ele se proclama, se autoproclama rei, né? Rei de todo o território, né? Até então ele não sabia da existência dos nativos, né? Porque na ilha que ele estava, naufragado, realmente não tinha ninguém. Aquela ilha, na verdade, ela estava apenas no meio do caminho, né? Que era um caminho que os nativos faziam para chegar num outro lugar onde eles executavam o ritual antropofágico, né? Nas pessoas que foram, de certa forma, condenados ali naquela civilização, naquela sociedade, né? Então aí um choque cultural nessa hora. O rei, né? O rei cruzou ali na sua ilha, se depara com os caribes e começa a sofrer demais com isso, né? Sentir muito medo e tal, até que ele consegue, porque ele tinha um bacamarte, que é a espingarda daquela época, né? E ele atira e como essa civilização nem de longe conhecia o poder da pólvora, né? Com o barulho eles saem correndo, né? E aí sexta-feira é salvo e se torna um escravo, né? Estabelece essa relação, como eu disse anteriormente, o idílio, né, de sexta-feira e o Robson Crusoe. Submissão a um processo de conversão que se dá justamente na linguagem, né? Ele vai trabalhando ali a religião, né? Convertendo sexta-feira, que são as armas do colonizador, né? Se você estudar aí, se você vê as grandes armas do colonizador são essas, né? A cultura, o processo de aculturação, e ele ocorre em duas bases, né? A linguagem, você impinge ali a linguagem e a religião, né? Então acontece então o processo de aculturação e a consolidação da ilha colônia do Robson. Depois disso ele ainda sofre com duas guerras, né? Com pessoas que acabam chegando na ilha, né? E há duas batalhas ali no final dessa fase de 28 anos ilhado. A primeira batalha entre a nação que o Crusoe constrói com Sexta-feira, né? Versus os caribes, os próprios nativos de Sexta-feira. E é ali que surge essa parte de essa dúvida no herói, no Robson Crusoe, se o Sexta-feira vai ficar do lado da nação, né? Porque ele já sofreu esse processo de aculturação, ele já fala razoavelmente bem o inglês, ele já aceitou Jesus Cristo, tá tudo certinho, tudo bonitinho, a religião. Então ele já é um inglês, né? Mas o Robson se pergunta o tempo todo, será que ele vai sentir desejo de voltar a ser um caribe e vai em algum momento tentar me devorar, né? Então nós temos aqui o predomínio do individualismo econômico com algumas marcas do individualismo religioso, puritano, né? E aí ele acaba
vencendo essa guerra aqui e o Sexta-feira fica realmente do lado dele, né? O que consolida a imagem do colonizador como vitorioso, né? E a segunda batalha é quando ele recebe ali na ilha ingleses amotinados, né? De um essa batalha tem troca de fogo, de canhões e etc. E o Cruzoé acaba vencendo também essa batalha. E aí termina-se ali essa segunda fase, no final dessa batalha, que traz, né? Essas batalhas finais ali, elas trazem a questão da aventura muito exaltada, né? Então, talvez por isso seja um grande enfoque, né? Todas essas primeiras partes aqui, ó, elas são muito resumidas, né? Nos livros infantis. E a situação do Sexta-feira em diante é que começa a ser mais detalhado, né? Tem até uma animação que saiu agora, né? Que eu acho que eles descobriram essa questão do gênero fabular e fizeram essa animação mais voltada para o gênero fabular, né? São os animais que falam na ilha. São as aventuras de Robinson Crusoe, se eu não me engano é de 2016. E a terceira fase é quando ele deixa representantes, né, ingleses, né, desse navio de ingleses amotinados. O capitão desse navio recupera o controle e ele deixa ali uma pessoa de confiança para tomar conta da colônia. Pra você ver um modelo de colonização inglesa expresso aí, sem tirar nem pôr, né? Ele leva Sexta-feira para a Europa, né? Mas continua suas viagens para Portugal, Espanha, França, passa pelos Pirineus, onde tem aquela cena do lobo e do urso, né? Ele envia cartas para o Brasil, lembra que ele tinha feito um testamento? Então, ele envia cartas para o Brasil pedindo a reintegração de posse das terras brasileiras, né? Das plantações de cana-de-açúcar, que a essa altura já tinha se tornado um poderio enorme, né? Aqui, interessante aqui, ele casa-se, forma família, né? Mas não se menciona nome da esposa, nome de filhos, nem nada, né? Não recebe destaque nenhum. Ele como eu disse, ele se casa num parágrafo e no outro ele já se divorciou, já tá falando de outra coisa e acabou. E aqui há a consolidação da fortuna, né, do colonizador europeu, do homem individualista, que vence, legitimado pelas forças da religião, né, mas principalmente vence por ser um homem em relação com o mundo e sabe lidar com essas, e tem autoconhecimento e tem conhecimento dessas tecnologias para lidar com a natureza e transformar isso em fortuna, né? E ele, no final, quando a gente pensa que tudo acabou, beleza, agora ele vai se aposentar, tá velhinho, não, ele novamente volta àquela espiral, sente novamente a natural propensão e sai para as novas viagens. O livro ele tem até a continuação, mas essa não é muito famosa, né? Aqui você tem o predomínio do individualismo econômico novamente. Essa, digamos assim, o Robinson, as Aventuras de Robinson Crusoe 2, nós temos sim, tá? Mas ele não é muito famoso, né? E eu não sei em questão de traduções como é que ficou isso no Brasil, tá? Aí, o livro que eu fiz a leitura foi esse, a tradução que eu usei para a pesquisa foi essa aqui, que é a do Domingo De Masi, né? Que é bem completa, traz em minúcias. Eu digo que é bem completa por quê? Porque eu tenho a tradução não, uma edição aqui no original em inglês. Então, antes de optar por essa tradução, eu fiz uma análise, né? Se tinha tudo ali certinho e realmente bateu. Essa outra versão aqui da editora Iluminuras, ela já traz ela traz também se não me engano, ela traz a primeira e a segunda fase. A segunda fase, não sei se ela traz a terceira, mas a primeira fase ela faz assim meio que um olhar de sobrevoo muito rápido, né? Que também deixa de lado essas questões. E aqui no Monteiro Lobato, né?
como eu disse, ele traduz apenas a questão da aventura, a questão e também a questão do ensinamento moral que ele traz, né? Que você pode vencer com seu esforço e tal. Você vai adquirindo técnicas e sabedoria, enfim. Nessa tradução do Lobato, ok? Agora, aqui, né? Aqui nós já vamos para uma outra linha narrativa, que é o cinema. Um outro campo narrativo, né? Um cinema brasileiro, com Costinha e Grande Otelo, em As Aventuras de Robinson Crusoe. Agora o Crusoe mesmo. O diretor é Mosael Silveira. É dos anos 70, né? Portanto, ditadura militar, no plano nacional, no plano global, Guerra Fria. Então, esse herói aqui, ó, ele faz ecoar vozes do herói de Defoe, só que agora ele é transfigurado e ele é subvertido totalmente, né? A sua imagem de empreendedor, né? Ele propõe ali alguns conceitos teóricos de Bakhtin, eles se operacionalizam dentro da obra, como, por exemplo, a relativização cultural, né? A questão da mestiçagem, a praça de carnaval, né? A polifonia, né? Você tem a montagem simultânea, né? Aquele tipo de montagem que propõe narrativas simultâneas em espaços geográficos diversificados, né? E através de uma comédia pastelão feita para crianças, né? Considerada underground, cinema de segunda, etc. Ele faz uma crítica tremenda, né? Brincando, né? Usa linguagens próprias da literatura infantil, como, por exemplo, a linguagem circense, né? O circo, né? O navio inglês que vai causar um motim lá no final da segunda fase. Ele é uma grande tenda circense, né? Existe aqui o jogo, a brincadeira, a praça de carnavalização e alguns modelos propostos por Afonso Romano de Santana na questão da apropriação criativa da linguagem. Acho que paródia, paráfrase e companhia, o livro do Afonso Romano de Santana, não é, Mara? É isso sim, Davi. Okay. Paráfrase, paródia e companhia. Isso. O Crusoe agora é Crusoe, mediador de conflitos, e sexta-feira é o imperador da ilha, né? Eu trouxe um trecho aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vou passar um pedaço só para vocês sentirem Gente, meu celular morreu. Só para vocês sentirem, e aí a gente finaliza, tá? Vamos ver se vai funcionar meu YouTube aqui, Mara. Porque a internet aqui no interior, você sabe como é que é, né? Ixi. Entrou. Acho que vai rodar. Aí, gente. Eita. Eu quero maximizar. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim, sim. Ok. Vai entrar agora. E o som? Tem Tá som? ouvindo? Tem som. Aconteceu na imensidão dos mares do sul. Após violenta tempestade, chegou numa ilha deserta o único sobrevivente de um naufrágio, Robinson Crusoe. Ô, Herculano, aguenta aí que nós vamos ter a nossa casinha, tá? Também não ajudas, mas prestas uma atenção. Que é? Tá olhando a patroa? Não. Se você quiser convidar pra morar com a gente, pode convidar, não tem nada. A casa é grande, vai dar pra todo mundo. Você vai ver. Tá parado.
Consulta, Bangu. Cadê? Consulta, Bangu. Esse é o Cruzoé. Ah, ué, cadê a Judite? Oh! Tudo bem aí, meu Vigildo? Calma, meu Vigildo. Sem braveza. Dá um pezinho, meu Vigildo. Dá um pezinho. Vamos trabalhar, né, filhinho? Hein? Legal. Legalzinho, tá? Depois a gente conversa, né? Lá. Ai, ai. Olha as engenhocas que ele inventa, né? Próprias dos Isso, desenhos vem. animados, né? Direitinho, daquela época, vai. né? Desce, Juninha, desce. Desce. Assim, tá bom. Tá bom, assim. Espera aí. Calma, hein? Calminha aí que é pra gente poder resolver a situação, tá? Bonitinha. Onde é que está as coisas? Calma. Aqui. Ah, legal. Legal, hein? Assim, mais direitinho. Ah, que gracinha. Muito bem. Bom dia, frenética. Ó, dá pra sair um ovinho aí? Hã? Obrigado. Ah, legal. Isso, capricho. Oh, quentinho, hein? E já vem com sal. Oh. Bom, agora um fruta-pãozinho. Fruta-pão. Nossa. Fruta-pão. Obrigado, Gabriela. Mas eu não como azeitona.
calendário dele, né? Num coqueiro tropical. Leovigildo. 20 anos nesta ilha não é mole, hein? Agora vamos nos preparar que nós temos uma surpresa, hein? Parabéns pra você nessa data Marchinhas de carnaval, né? querida. Oi, muitas Parabéns, felicidades, ele entra com muitos anos de vida. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês, a gentileza de terem comparecido. Gabriela, você tá linda, minha filha, você tá uma coisa. E você, frenética, Leogildo Schurz, você, Herculano, meu filho, muito obrigado por vocês terem comparecido. Olha, eu sinceramente, na anedota também, né? eu estou emocionado. Independente de vocês, eu convidei também alguns casais distintos para participarem da nossa festa. O galo com a galinha, o sapo com a sapa, ora, o ganso com a gansa, prestem atenção nesse casal, o ganso com a gansa. Eu convidei o pato, a pata e a patatinha toda. E convidei também um casal muito distinto, o cágado e a sua senhora. Eu não posso conter minhas lágrimas. Me embaga a voz. Convidei também o gato com a gatinha, o casal com a maçoa. Quanta gente boa! Não faça o bolo. Cala a boca. Foi à toa também a escolha do Coquinho, né? Personagens centrais. Você sabe um pouquinho. Toma. Tá balançando porque tá limpinho esse novo. Agora pra mim? Agora. Quer, Judite? Quer? Então toma pra você, tá? Tá? Agora eu.
bem. Então aqui no filme do Mosael Silveira, né, de uma produção de 1978, né, você vê um Cruzoé totalmente laico, né? Você tem ali a inserção do maravilhoso também na trama, né? Para já quebrar esse tom realista do Defoe. Você observa ali, nessa parte, acho que não apareceu ainda, né? Não vai dar para mostrar tudo por questão de tempo, mas existe um totem ali na tribo dos nativos, né? Um totem que traz assim uma imagem do deus deles, né? Que eles cultuam, e que legitima o trono para sexta-feira, né? E ali um desentendimento em que ele é destronado, né? E ele acaba perdendo essa posição de rei, né? Esse rei absolutista. E esse totem, ele tem também uma porta de entrada que dá acesso do restante da ilha para o local ali onde é encenada a tribo do Sexta-feira. Ali se dá o início da subversão. Essa narrativa ela é não linear, né? Ela é labiríntica pela troca de foco, pela troca do foco, né? Que é um foco simultâneo, digamos assim, né? Que se dá a simultaneidade na própria narrativa pela questão da montagem do cinema, né? Que instaura a questão da equidade, né? Você vê inicialmente o Crusoe lá tomando café, né? Aí há um corte nessa montagem para tudo que está acontecendo na tribo do Sexta-feira, e depois mais um outro corte para tudo que está acontecendo no navio do capitão inglês, que também é destronado como capitão, né? Sofre um motim por causa da questão de um ouro que ele traz dentro dessa embarcação, e eles acabam parando na ilha. E aí há um conflito entre a nação dos Caribes ali, do Sexta-feira, onde ele era o rei e acaba deixando de ser o rei, e os ingleses amotinados do navio, que estão guerreando também por causa do ouro, né? Sexta-feira quer voltar à sua posição de soberano na sua nação, assim como o capitão do navio quer voltar à sua posição de capitão, né? E o Robson aí, ele age como se fosse um elemento neutro, né? Essa questão do totem já falei. Aqui nessa segunda parte, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nesse segundo link aí, é uma segunda parte do filme, mas como eu tenho só 15 minutos, eu vou disponibilizar esses links para a Mara. Depois ela passa para vocês assistirem o filme na íntegra, quem tiver interesse, né? Alguma coisa que eu gostaria de destacar a mais aqui, a configuração. Dá para enxergar direitinho aí esse diagrama? Dá sim. Ok. Não dá para ler direitinho a letra porque eu não enxergo, mas tá perfeito. Então, essa parte em preto aqui, né? Você tem aqui o Robson Crusoe, né? Ele, na verdade, ele não é mais aquele protótipo de colonizador europeu, ele é totalmente o avesso daquilo, né? Ele se torna aqui meio que um mediador, um ser neutro, né? E ele vai formar alianças, uma aliança A e uma aliança B. Você tem aqui o Sexta-feira, né? Que prefigura uma liderança socialista, né? Um dos súditos dele entra em conflito, destrona o Sexta-feira, ele passa por um ritual antropofágico, não é? É salvo pelo Crusoe, né? Nessa hora, nesse momento. E aí, aqui, aquele mais fortinho lá, ele assume esse trono da nação de Sexta-feira, né? Que, de acordo com a realidade que a gente vivenciava na Terra, né? Nessa época, do plano global, a Guerra Fria, né? Você tem aqui o lado socialista. E desse lado, o capitão inglês do navio mercante, né, da Inglaterra, ele é um líder, né, capitalista,
aqui a inserção de outros personagens de outras obras, o que faz do filme, de certa forma, um pastiche, né? A abertura do Capitão Gancho, ele entra como vilão, né? Que propõe um motim, porque é descoberto o ouro na embarcação, né? Então esse líder capitalista, que é o capitão inglês, ele é destituído da sua posição e o Capitão Gancho entra como um novo líder capitalista aqui. E o Crusoe, ele, na verdade, ele vai proporcionar o diálogo entre esses dois lados do muro, digamos assim, né? E a aliança final se dá por meio dessa carnavalização. E a carnavalização, ela propõe a igualdade, a simultaneidade e a ambivalência, que é justamente o processo de simultaneidade utilizado pelo Mosael Silveira na montagem do próprio filme, né? O Robson aqui é neutro, mas faz estourar o conflito entre o novo líder socialista e o capitalista, né? São os vilões aqui no caso. Há algumas relações de oposição, né? Que são metaforizadas na obra, a praça pública do carnaval, a impressão de encenação muito exagerada, né? Os bons e os maus, eles são realmente relativizados aqui, né? Celebra-se temporariamente a união de opostos, né? A união de opostos. Mas no final, né? Sexta-feira volta a ser o líder capitalista. Robson volta depois que ele consegue fazer com que o capitão inglês retome a sua posição de líder, de capitão, né? Ele é salvo então pelo capitão inglês, ele volta para a Inglaterra, mas deixa sexta-feira como líder de sua nação. O capitão inglês recupera o navio e a liderança, e aqui a vitória do capitalismo, né? 3 protagonistas, 3 pontos de vista, 3 heróis na praça de carnaval. Relações de igualdade, porque ninguém se torna soberano e servo de ninguém na praça de carnaval, né? A praça de carnaval, ela relativiza isso, né? Essas trocas, elas ocorrem com muita frequência, ok? É tudo uma encenação. Muito bem. E aí você vê Crusoe em diálogos, né? Alguns acordes do individualismo na contemporaneidade, né? Como um dos mitos do individualismo moderno no Ocidente, e como texto basilar, né, da constituição desse novo homem, né, empreendedor no Ocidente, na modernidade, né? Focalizando agora a modernidade tardia, a atualidade, o terceiro milênio, Robson faz-se ecoar em diversas traduções e adaptações, ainda é um dos mais traduzidos, né? Junto com o Quixote, né? Que são os 4 mitos do individualismo moderno ali, investigados pelo Ian Watt, que são, se não me engano, o Fausto, do Goethe, né? O Quixote, o Crusoe e o Dom Juan, ok? Então, seja na literatura, né, incluindo aqui a literatura infantil e juvenil, e o cinema também, em todas as suas possíveis constituições estéticas, ideológicas e técnicas, né? A animação, o cinema tradicional, enfim. Seu peso no imaginário, nessas linguagens do imaginário, né, que é a disciplina de vocês, é tão forte. Também podemos ouvir acordes desse individualismo em outras produções, não necessariamente traduções ou adaptações, mas alusões, né? Que são construtos que se baseiam nessa imagem de homem individualista, que é o caso do filme A Ilha, do Michael Bay, agora de 2004, né? E Avatar, de James Cameron. Ali nesse filme A Ilha, que tem a Scarlett Johansson e o Ewan McGregor, já é uma produção hollywoodiana, né? Você tem um doutor que se torna uma espécie de deus que promete para os clones que ele faz de pessoas famosas, né, a perpetuação da vida, né, a perpetuação da vida. Então esse doutor que se posiciona como um rei, que se posiciona como senhor da vida e da morte, né, com a única intenção de angariar dinheiro, de amealhar capital, né? Ele é um novo Robinson Crusoe do terceiro milênio. Assim como em Avatar, que você tem ali antigamente a exploração das colônias aqui na Terra, né? A Terra já está devastada e
eles querem colonizar outros planetas e aí eles vão para Pandora, né? E aí a nação norte-americana escraviza Pandora e você tem um general ali, capitão do exército, né? Que inventa esse modelo de avatar para poder constituir esses corpos na atmosfera de Pandora, né? E ele entra num conflito dizimador, né? Ele começa a dizimar tudo. O choque cultural é muito grande e o protótipo desse colonizador se instaura também na figura desse capitão do exército ali que comanda toda essa operação de colonização de Pandora, né? Existe também ali uma relação com o deus deles, né? Que faz ecoar um sentido de empatia, de relação do homem com a terra, com a natureza, muito, muito bonita, muito poética no filme, né? Eles têm uma conexão neural aqui que se estabelece com uma árvore lá, que é a árvore mãe deles, que é sensacional. Não sei se vocês já assistiram. Já saiu o Avatar 2, mas esse eu não vi, não. Não vi se ainda se mantém essa projeção. Mas é basicamente isso, né? E tem a animação que eu mencionei para vocês, que é uma animação de 2016, As Aventuras de Robinson Crusoe. Tem o link aqui também. E aí eu deixo a questão: quais as marcas ou as máscaras do individualismo em nossa era? Que facetas ele vem adquirindo, esse protótipo de colonizador, né? Esse homem individualista, que facetas ele vem vestindo, mascarando, né? E adquirindo nos nossos tempos de modernidade líquida e de esvaziamento dos valores morais e éticos, né? E aí eu finalizo a minha apresentação. Mara, quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum Queria dizer comentário? que eu gostei muito da apresentação. Gostei muito da apresentação, foi incrível. Trouxe olhares novos que sozinha jamais seria capaz de ver. Oi, Muito obrigada. você pode repetir, por gentileza, que eu não consegui ouvir. Desculpa. Sem problema. Eu queria agradecer pela aula e dizer que eu gostei muito da apresentação e que trouxe olhares novos sobre o conto, que sozinha eu acho que jamais eu seria capaz de pensar assim. Então, Ah, muito obrigada. imagine, eu que agradeço. Muito obrigado. Nós só temos a agradecer a incrível, né, capacidade que o Davi sempre teve para ir mergulhando nesse universo e descobrindo, né, esses enlaces entre o estético e o ideológico. Uhum. E como é interessante que você vai prescrutando nesse paradigma do racionalismo e na constituição dessa modernidade, né, a força do que chega para nós como literatura infantil, né? Então, Davi, eu continuo sua fã. E eu que sou seu fã, imagina. Não é? Foi uma parceria muito, muito interessante. Eu tenho muita saudade desse rapaz na minha vida. Que bom que ele está voltando. Né? Eu vou voltar, você vai matar a sua saudade. Então, eu vou dar o curso de pós-graduação no segundo semestre sobre autoria, né? E junto com o Sérgio de Portugal. E eu gostaria que você se inscrevesse, que já. Especialmente a parte do filme, né? E tinha outras coisas também que eu queria mostrar ali no Avatar e na ilha, mas eu acho que são obras que vocês conhecem e os links eu passo depois para Mara e ela distribui para vocês os links o link do filme na íntegra, ok? Então é isso, muito obrigado e desculpa pela tagarelice aí da manhã, né? Essas 2 horas.